Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Descortinando o Self, idealizado e realizado pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. É com grande alegria que temos este nosso encontro aos domingos. E antes de darmos início, é claro, não podemos deixar de mandar o nosso abraço virtual e os nossos cumprimentos aos nossos parceiros, Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV Nova Luz, TV Nave, Web Rádio Fraternidade e TV 7. Um grande abraço a todos. E hoje, dando início a essa conversa, o tema de hoje é muito interessante. Laços de rancor e ódio, uma ligação espiritual maléfica. Tema muito importante e necessário essa conversa. E para trazer a conversa para a tarde de hoje, nós temos um convidado muito especial. Nosso amigo Nelson Tavares, psicólogo e também trabalhador espírita há mais de 20 anos, e que vai nos agraciar com uma conversa maravilhosa nessa tarde de hoje. Seja bem-vindo, Nelson. Boa noite, Blanda, para todos que estão conosco agora aqui ao vivo, no Brasil e em Portugal também, que eu sei que provavelmente tem alguém em Portugal aqui comigo, assistindo. É um prazer, uma alegria estar aqui, Blanda, com vocês, mais uma vez, no Descortinando Self, para falar um pouco de Jesus, um pouco de doutrina espírita, um pouco dessa importância, dessa história de rancor, ódio, como é que isso funciona na nossa vida, nessa nossa dinâmica, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Boa noite a todos. Perfeito. Então, vamos, antes de dar início à nossa conversa, deixa eu já mandar aquele cheiro gostoso, que a gente aqui no Nordeste do Brasil gosta de um cheiro, né? Meu cheirinho virtual para quem já está fazendo a presença aqui, a Dercy Barrios, Cristiane Sucato Brás, perdoe se eu não sei dizer corretamente, e Frederico, um grande abraço. Deixando claro aqui, meus amigos, que este programa é feito para vocês. Então, aqui nos comentários de onde vocês nos acompanham, a cidade de vocês, o centro espírita de vocês, para a gente mandar um grande abraço virtual aqui para todos vocês. Sejam bem-vindos e mandem suas perguntas também. Mas vamos dar uma iniciada, Nelson, nessa questão. Nós temos prestado muita atenção, principalmente no movimento espírita, acerca dos laços de família. Nós ouvimos muito falar dos laços de família nas casas espíritas, em grandes locais no movimento. Então, estamos focados no que são, entre aspas, laços de amor. E não costumamos colocar os nossos olhos nesses laços de rancor e ódio. Como é que estes laços de rancor são construídos, Nelson? Excelente pergunta, Blanda, até porque é uma questão de foco, né, de interpretação e de percepção, principalmente nessa história de laços, porque os laços são criados o tempo todo, a todo instante, a todo momento. De alguma forma, eu estou aqui com a Blanda agora, a gente está criando um laço, a gente estava aqui uns minutinhos antes conversando, assuntos em comum, e quem está conosco aí de alguma forma também, a gente está interagindo e a gente vai se entremeando, se conhecendo aos poucos na vida, no dia a dia. E quando a gente vai falar, como a Bruna disse aqui, de laços de família, interessante, até porque na família nós temos laços positivos e às vezes laços mais negativos, nessa história de rancor, de ódio também, de questões de sentimentos que não são muito legais, emoções que não são muito interessantes. É claro que é interessante a gente ter a percepção, entender o que esses laços trazem para nós, principalmente nesse aspecto da vibração. A vibração sendo alta ou positiva, ou sendo baixa e negativa. E vibração, pessoal, é o seguinte, não se explica, se sente. Mesmo dentro da família, vamos abrir aqui o campo, o horizonte para a gente entender. Na vida, na troca que a gente vivencia, nos espaços físicos que a gente entra, sabe aquela história que, nossa, um ambiente meio pesado, caramba, entrei lá, parecia que eu saí drenado com aquela pessoa, falei, um peso nas costas, parece que me sugou, me drenou energia. Ou ao contrário,
caramba, eu fico com aquela pessoa, poxa, me faz bem. Fui naquele espaço, lá no centro espírita, sabe? Nossa, saí renovado, parece que eu tive um banho na alma, uma coisa que me traz tanto sentimento positivo, uma coisa tão gostosa. E isso aí, pessoal, tem tudo a ver com essa vibração. E essa vibração é que a gente vai escolhendo conforme as nossas atitudes na nossa vida, no dia a dia, com as decisões que a gente vai tomando, para frequentar e consumir ambientes e pessoas que têm mais a ver conosco, mais pesadas, menos pesadas, e que naturalmente a gente pode também estabelecer laços bonitos de amor, vibrações positivas, ou ao contrário. Principalmente essas que a gente não vai muito com a cara, que não se dá muito bem, o que o fulano. A inveja é uma coisa que eu sei que me quer mal, ou não fala, mas eu sinto ali qualquer coisa. Então, o importante é a gente estar atento e perceber o que está ao nosso redor, qual é a nossa vibração e com quem e aonde a gente quer se conectar. Porque espiritualmente falando, é importante a gente lembrar disso, nós estamos sempre abrindo o canal de alguma forma. A gente vai sempre abrir o canal para a vibração positiva, onde nós vamos dar acesso à espiritualidade de luz, que nos inspira, que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá toda a sustentação para essa nossa caminhada, como também a gente pode estar vibrando negativamente, abrindo canal para a espiritualidade negativa, que vai estar vinculado a rancor, a ódio, a vingança, a maledicência, tudo quanto é questão negativa, que, pessoal, não adianta a gente falar que é sentimento, tá? É cada um com a sua caminhada que vai sentindo essa troca e vai percebendo no dia a dia esses laços como vão sendo estabelecidos. Então, vale muito aquela frase antiga da vovó, que é o diga com quem andas que te direi de quem és. Melhor, diga o que pensas, diga o que vibras, que te direis quem está contigo, espiritualmente falando, e não só, materialmente também, mas a gente está aqui na doutrina espírita, vamos tentar ampliar um pouco essa discussão para o lado aonde reverbera essa questão dos laços espirituais também nessa nossa caminhada. Está sem áudio, Brenda. Perdão. Incrível, muito incrível. Mas deixa eu continuar mandando só aqui, mandar os meus abraços aqui. A Mariana Joana, de São Paulo, Daniel Rosa, de Goiânia, Goiás, a Klaus Santos, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ao Francisco Souza também. Um grande abraço, queridos, um cheiro. E incrível, eu gostei muito vou parafrasear você agora. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas e quem és, né? E isso é muito interessante, porque nós costumamos focar muito na ação do outro para conosco. Então, quando a gente pensa em laços de rancor e ódio, a gente pensa em quem nos está ferindo, quem nos está perseguindo, sem efetivamente parar para prestar atenção que muitas vezes estes laços são construídos por nós mesmos, com as nossas próprias atitudes, com os nossos pensamentos. Como nós podemos visualizar a construção desses laços quando eles partem de nós? Existe alguma ferramenta que a gente possa utilizar para prestar atenção na construção desses laços do nosso ponto de vista? Blanda, é assim, ponto de vista, essa frase que você falou é interessante, né? Porque o fato é o mesmo, só que às vezes tem uma interpretação de um lado e uma interpretação de outro. Então, pode haver um conflito natural a partir daí. E às vezes ter o conflito, visualizar, entender a vida de uma forma diferente não é o problema. O problema começa quando a gente não respeita o outro, quando a gente quer impor para o outro a nossa verdade, a nossa realidade, o nosso ponto de vista, que é o certo, e você está errado, você está errada. Porque sou eu que estou certo, sou eu que penso da maneira certa. E aí, nesse processo, começam as brigas, começam as ofensas, começam as agressões. E tem um ponto que é interessante da gente observar,
nessa dinâmica é exatamente essa aceitação do outro sendo diferente de nós, que não tem problema nenhum. E a gente tem a capacidade de crescer também através dessas diferenças. Através das nossas diferenças é possível a gente crescer. Claro que é normal, vamos ter atenção da gente não ficar dando soco e murro em ponta de faca, murro em ponta de faca. A ideia sempre é, de alguma forma, a gente estar com aqueles que vibram conosco, daqueles que fazem sentido à vida, que pensam de alguma forma, e a gente pode, de alguma maneira, caminhar junto, se amparando, dando um sustento uns aos outros. Isso aqui que a gente está fazendo é um exemplo. O canal da FES, da Federação do Estado do Sergipe, que divulga e faz programas como esse, de cunho espírita, que acredito que a maioria de nós aqui somos espíritas, e quem não é, seja bem-vindo, para entender toda essa dinâmica, tudo que a gente fala, principalmente no Descortinando o Self, falando de assuntos, principalmente desse cunho do próprio eu, dessa abordagem psicológica, desse entendimento mais profundo. E a partir daí que a gente vai entendendo um pouco mais, principalmente com o Cristo. Mas não é o Cristo lá da prateleira, do altar, aquela coisa distante, não. É tentando trazer ele para a prática. O nosso dia a dia, para os nossos conflitos, com o vizinho, com o pessoal do trabalho, com o marido, com a esposa, com o filho, com a irmã, com a mãe, com o pai, com o cunhado. E essa história de ofensa, de briga, que é normal, tá, pessoal? Não é só vocês que estão, não, tá? Tá todo mundo aqui no mesmo barco, mais ou menos farinha do mesmo saco, tá? Mas vamos tentar entender, para ver se facilita na nossa dinâmica, no nosso dia. É o seguinte, olha só. A questão não é sobre o outro nos ofender, é sobre nós aceitarmos ou não essa tal ofensa. Porque aí já não está mais na mão do outro, do ofensor, está nas nossas mãos. Vou dar 2 exemplos aqui para ilustrar. Primeiro eu vou um pouquinho mais baixo, está alto nível também, mas eu vou um pouquinho mais baixo. Depois eu chego lá no alto, no alto. Mahatma Gandhi. É interessante essa para a gente lembrar essas dinâmicas de como é que funciona. É assim, depois de muito calvário que ele passou para libertar a Índia, tá? Vou resumir muito resumidamente. Teve um repórter que chegou para ele e falou: Gandhi, me diz uma coisa aí. Você perdoa o governo britânico que te perseguiu por tanto tempo, que te difamou, que te ofendeu, que te fez tão mal? Aí o Gandhi falou assim: não, não perdoo. Aí o repórter: peraí, não, você não perdoa, Gandhi? Peraí, como assim? Né? Furo de reportagem, agora vai sair em todos os jornais, agora manchete, sensacional, Gandhi não perdoa, né? Aí, mas Gandhi, como assim que você não perdoa? Ele falou: não, não perdoo, porque em nenhum momento eu me senti ofendido. Então, se eu não me senti ofendido, eu não tenho que perdoar. E saiu sorrindo, tranquilo. Porque o outro agrediu ele, o outro ofendeu, o outro perseguiu, mas em nenhum momento ele se deixou se sentir ofendido, não permitiu essa conexão. O outro vai nos enviar o que ele quiser enviar, mas cabe a nós ou não recebermos da forma que nós temos o controle sobre a nossa vida. Eu sei, pessoal, que isso é um conceito, às vezes, que parece ser muito distante, muito inovador, e às vezes até difícil de compreender, mas espera aí, isso é papo de maluco. Não é possível. Como assim? Que história é essa? Parece muito distante, mas olha só, é possível, é realizável, é através do esforço, é através do exercício. Vamos dar um outro exemplo? Vamos agora na esfera mais alta. Jesus, vamos relembrar aquele momento que os soldados foram buscar ele. Que ele já sabia, já chegou o momento. E quando os soldados foram buscar ele, houve aquela confusão, aquela balbúrdia, e naturalmente Pedro, com a melhor das intenções, porque quis defender o Mestre Jesus, dessa perseguição, talvez de levar ele dessas ofensas e tudo isso, e acabou na crucificação, Pedro saca uma espada e arranca a orelha de um dos soldados, e Jesus: não, não, embainha a tua espada, não é por aí. Você não está entendendo? A questão não está nessa de defender alguma coisa porque não tem que defender, porque não tem ofensa. Ele já sabia nesse momento, Jesus, a gente está falando de uma outra esfera, claro, mas ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar, de uma maneira ou de outra.
toda a perseguição, todo o calvário, todos os momentos derradeiros do Cristo, e ainda assim, no momento final da crucificação, ele só vira para o Pai e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava ofendido, ele não levou para o pessoal. Resumindo, pessoal que está nos escutando aqui, são conceitos novos, tá? E a gente precisa repetir para tentar entender, porque muitas vezes vai contra ao nosso ímpeto natural. Mas a questão é o seguinte: o outro pode até querer nos ofender, só que a gente só vai se deixar ser ofendido se a gente quiser. O importante é a gente ter essa consciência que está sempre na nossa mão, não está na mão do outro, não está na mão do agressor, do ofensor. Ele pode te jogar flores, te tacar pedra, isso é o direito dele, o livre-arbítrio dele. Agora, cabe a você, se você quiser aceitar flores e deixar a pedra aí, pode ficar com você, Deus te abençoe, fica com a pedra. E isso é muito interessante. Essa parte da nossa conversa me lembra aquela passagem que diz assim: ide e reconciliai com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aproveita a oportunidade de agora de limpar essas ligações energéticas que nós fazemos uns com os outros, porque se nós permanecemos presos a essas emoções e a esses sentimentos, inconscientemente a gente acaba fazendo uma ligação. Porque onde está o teu coração é onde está o teu tesouro. Onde é que você está focando? Então, eu acredito que o que você está nos trazendo é isso. Onde é que você está focando a sua energia? Onde é que você está focando o seu pensamento? A partir do momento que aquela pessoa cometeu uma atitude, por mais equivocada que ela tenha sido, efetivamente ela pode ter cometido uma atitude muito errada e ter magoado, ter te ferido de várias formas, mas que tipo de mentalidade você está resguardando? Você aceitou aquela ferida e ao invés de pensar em se curar, você está pensando em devolver uma ferida igual? E aí começa esse laço que vai nos unindo no rancor e no ódio. E esse laço pode durar a vida inteira. Passar dessa vida para a próxima e assim por diante. E nos lembra um livro chamado Dramas da Obsessão. E aqui eu quero puxar um pouco para os laços, a maleficência desses laços no mundo espiritual. No livro Dramas da Obsessão, com Bezerra de Menezes, a gente vai conhecer o caso de um rapaz sofrendo uma obsessão gravíssima, já no estado quase de subjugação, quase já a ponto de desencarnar. E quando o Bezerra vai fazer a análise do caso, a gente primeiro acha que os obsessores são os vilões. Mas quando os obsessores são trazidos para serem ouvidos e acolhidos, e a gente sabe a verdadeira história, aquele que hoje era vítima foi um algoz que os abusou da filha deles na frente deles, tomou tudo que eles tinham, destruiu a família deles por ganância. E aí a gente fica, um perseguindo o outro. Nessa vida você me persegue, na próxima eu te persigo, e aí você me persegue, e aí eu te persigo. Nesse caso, Dr. Nelson, o que é que você poderia nos trazer um pouco sobre essa questão da obsessão? Você falou um pouco do perdão no sentido de você não ligar a sua energia a isso, mas quando você já está ligado, tem algo nessa área do perdão que a gente possa fazer? Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui, tá, Blanda? Dá para falar sobre perdão, obsessão, mas eu estou aqui olhando para o lado que eu vou sempre anotando conforme você vai falando, alguns pontos que eu acho interessantes para a gente ir trocando aqui, tá? Isso Vou falar também, um porque pouco eu falo demais, você desculpa. Somos dois, então. Estamos juntos. Vamos lá. Você falou primeiro de ligação inconsciente, a questão da vibração do pensamento. Isso é interessante a gente falar, Blanda, porque o que acontece muito é uma coisa superficial, que é assim: poxa, cheguei no centro espírita, li o Evangelho, estou lendo as obras espíritas, assisto algumas palestras e realmente faz sentido aquilo, eu quero largar aquele sentimento, aquele rancor, aquela história triste lá atrás. Bom, é ótimo já esse primeiro movimento.
Só que às vezes é meio forçado, sabe? Meio a seco, engolido. Não, que eu tenho que. Se coloca naquela pressão de que eu tenho que fazer, mas não trabalha de encontro com esse perdão, com essa busca mais profunda desse entendimento maior. Porque às vezes a gente pode até calar a boca e não brigar mais, mas mentalmente são as pedras mentais que a gente joga, que a gente está ainda, como a Brenda falou, conectado vibracionalmente, em desequilíbrio, ainda pensando no fulano. Vou dar um exemplo, é assim, nem me fala o nome daquela fulana que eu não consigo, me sobe a cabeça. Se está subindo, tem coisa aí, tá? Tem coisa aí para trabalhar. É uma evidência clara que, de alguma forma, a gente não digeriu aquilo, mas não é digerir a seco porque tem que digerir, não. É compreender de uma forma mais profunda, nesse sentido do perdão, é esse romper os laços que foram estabelecidos. Os laços são estabelecidos no amor e também no ódio. Laços tão fortes quantos. Vou dar um exemplo claro aqui que a gente esquece, vou relembrar, na verdade. É o seguinte: o processo reencarnatório, a constelação familiar de hoje, está estabelecida principalmente com esses laços. Sejam esses laços de amor, com os espíritos afins, que já encarnam conosco, que a gente tem algo construído muito bonito, e também com um laço de ódio, de vingança, que um fez mal ao outro, um bateu no outro, um deu tiro na cara do outro na encarnação passada, não se resolveu, e agora é colocado aqui com o véu do esquecimento, para ter essa oportunidade de trabalhar aquilo que não conseguiu trabalhar anteriormente. Então, como a Brenda falou ainda há pouco, a gente está a caminho, reconcilia-te. Enquanto é tempo. Se a gente tem essa consciência agora, aqui, hoje, esse momento, é essa oportunidade que nós temos, de alguma forma, de trabalhar isso mais profundamente. Porque, de alguma forma, para não deixar próximas vidas, né? Deixa eu ver aqui, dura algumas vidas. Exatamente, dura não algumas, muitas vidas vão se passando e muitas histórias nessas ligações. Aí fala assim, Nelson, mas eu não lembro, mas é difícil. Mas olha só, vamos observar. Observa a tua família, sem querer classificar, tá, pessoal? Vamos levar no sentido benéfico da história. Vamos lá. Muito provavelmente, na tua família, vocês que estão me ouvindo agora, vocês têm alguém que de graça tem um sentimento que você não consegue explicar muito bom, um amor, uma coisa que é mais forte que você, parece. Mas tem alguém ali na família também que parece que não bate muito. Não é toda a família, tá, pessoal? Não é toda a família, mas normalmente tem. Tem exatamente com um reflexo desse sentimento que fica, apesar do véu do esquecimento. Isso para quê, Nelson? Para eu saber quem foi o vilão e para quem eu tenho problema e etc. Se for para ser, vamos levar na positiva, proativamente. Como é que é? Vamos focar em restabelecer minimamente os laços com esse que não te não bate muito. Que se está na família, é porque tem coisa para trabalhar. Não foi à toa que a gente parou na mesma família. Às vezes a briga que a gente arruma hoje, essa consciência que muitas vezes a gente não tem. A briga que a gente arruma hoje com o vizinho, com o leiteiro da rua, com, sei lá, o fulano do trabalho, dependendo do nível, da complexidade que isso é colocado, e a gente não consegue digerir, não consegue fazer as pazes, enfim, quer que seja, encarnação que vem, a gente vai estar todo mundo juntinho ali, ó, família com família, exatamente para restabelecer, através do véu de esquecimento, sendo colocado juntinho o que hoje a gente está separando. Então, esse encontro, essa busca, vai nesse sentido, e aí, falando sobre obsessão, né? Só seguindo aqui a linha de raciocínio. O que acontece muitas vezes, eu não preciso de muito, eu brigo, vamos pegar um exemplo aqui, bem na prática, eu brigo com a banda agora, ela briga comigo, a gente passa a se odiar, e rancor, ódio, ela me odeia, eu odeio ela, pá, tá bom. E aí o Nelson desencarnou. O que o Nelson vai fazer? Vai continuar odiando da mesma maneira, e vai virar obsessor da banda. Só que agora não vai estar mais em Portugal e ela em Aracaju, no Sergipe. Eu vou, é fácil, não precisa nem pegar um avião para perturbar a vida dela, eu vou estar aí já, azucrinando, querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque não foi bem assim, correndo atrás do meu prejuízo. Então, o processo de obsessão, muitas vezes não só, tá, pessoal, depende muito, mas muitas vezes é exatamente esse desencontro, essas brigas que a gente arrumou
no momento encarnado, e aí a gente desencarna e continua obsediando quem está encarnado, e depois a banda desencarna, e a gente fica lá no plano espiritual brigando também, ainda, um querendo se pegar com o outro. Aí vem a bênção, véu do esquecimento, encarnação que vem, tá eu e a banda juntinho aí, pai, filho, irmão, irmã, sobrinho, cunhado, numa dinâmica ali daquelas que, fechado, sabe? Que não tem muito para onde correr, que aí vai ter que aprender a amar na marra. Sabe como é que é? Não sei se eu respondi um pouco, plano, se eu acabei fugindo, que a gente vai falando aberto, né? Aí vai correndo o papo. Mas é basicamente isso mesmo. E enquanto a gente não curar esses laços que nós adoecemos, porque laços nós temos com todo mundo. Com todos que passam pela nossa vida criam um laço mais forte ou mais fraco. E esse laço pode ser contaminado ou não por maus sentimentos de acordo com as nossas atitudes, tanto de receber a atitude do outro, quanto a atitude que a gente dá ao outro, onde a gente foca a nossa energia, e isso faz toda a diferença. Deixa eu continuar aqui, só mandar um abraço para Cláudia Costa. E aqui nós temos duas perguntas, tá? Tem uma da Dercy Barrios, e ela diz o seguinte na pergunta dela: pode falar amém para tudo? Mesmo sabendo que um da família não aceita quando a gente faz o bem? Essa pergunta dela é muito interessante. Como a gente pode lidar quando o problema dentro da nossa casa, que mesmo quando a nossa intenção é boa, quando nós buscamos fazer o nosso melhor, sempre há alguém na nossa família que tem esse laço adoentado, essa dificuldade, essa barreira, esse obstáculo de eu não aceito, eu sou do contra, não quero, não está errado. Como é? A gente tem que aceitar para curar esse laço? Será que tudo a gente tem que dizer amém, tudo bem, deixa eu ficar calada, deixa eu contemporizar, deixa eu ser aquela que é superior e fica em silêncio, para que as coisas não desandem dentro de casa? Será que essa atitude de se abster sempre é a atitude correta? Ela é saudável na hora da gente trabalhar esses laços de família? O Dercy, eu vou tentar responder isso, tá? Mas é uma pergunta difícil, porque é uma pergunta genérica, quase, para algo que só a Dercy vive dentro do lar, na dinâmica da vida dela, com essa troca no seu ambiente familiar. O que eu vou responder também é genericamente, ok? O processo, a caminhada é no amor. Ponto. Tendo aprovação ou desaprovação. Vamos aprender com Cristo. Ele veio para amar, sendo aqueles que jogaram flores ou aqueles que jogaram pedras, isso tão pouco importa para ele. Porque se jogasse mais flores ou mais pedras ou menos pedras, ainda assim, ele veio com o propósito de fazer aquilo que ele acredita. Ele acredita, não. Ele veio aqui para nos ensinar a amar. Exatamente o que ele acredita. Bom, então vamos trazer isso para a nossa realidade. O importante desse é você fazer aquilo que você acredita, se é o seu trabalho no bem, no amor, em que esfera que seja. Se você acredita que está certa, siga tranquila, confiante no teu propósito. Ponto. Agora, é claro que a influência externa existe e às vezes nos provoca e está ali para literalmente chutar a nossa canela no momento que a gente está querendo amar o próximo, buscar a tranquilidade, o que é que seja. E aí vem esse processo de agressão. Ponto. E aí, Dercy, o que eu quero dizer para você e para todos nós tem uma maneira que ajuda, tá, Dercy, a gente entender. Não estou falando que vai ser fácil desse processo de digestão, não, porque é muito pessoal. Mas é o entendimento que a agressão é só o outro te fazendo um convite. Convite? Mas como assim um convite, Nelson? É o convite para baixar a tua vibração no nível que essa pessoa está, no nível que esse agressor está fazendo. Você está até bem, você está ok, você está harmonizada, tranquila, e o outro está mal. Aí o outro, pelo motivo que for, porque não concorda, porque discorda, porque tem uma outra visão, porque acha que é besteira, que está perdendo tempo, não sei como é que é a dinâmica na família. Mas o outro vem e te convida, quase que assim, ó, vem comigo, se coloca aqui no lugar onde eu estou, baixa aqui tua vibração um pouquinho, vou de harmonia, tranquilidade, ó, não, cai no buraco aqui comigo. E mais uma vez, Dercy, eu digo o seguinte, cabe a nós, não é querer se sentir superior, não, tá? Mas cabe a nós entender
essa dinâmica, às vezes, que é nada mais, nada menos que um convite, e a gente pode aceitar ou não, se a gente quiser. Mais uma vez, não depende do outro, depende de nós. Ah, não, mas Nelson, você não está entendendo porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Vamos deixar o outro de lado. O importante é a busca do nosso eu, da nossa caminhada. Mais uma vez dizendo, assim, é muito fácil eu estar aqui te dando esse conceito, porque quem está vivendo o arranca-rabo, a dificuldade, aí é você dentro do seu lar. Então, por isso que eu vou te dar uma resposta genérica. Mas o mais importante, como a Blanda falou, não é engolir a seco e adoecer. Se é para engolir, é digerindo, compreendendo, com um olhar de amor, acima de tudo. Com esse olhar que Jesus nos fala: eu vim para os doentes. Vamos nos reconhecer doentes. E aqueles que estão ao nosso redor também, que estão nos ferindo por serem doentes. Porque se não fossem doentes, não seria diferente. E esse é o entendimento desse perdão mais profundo, como eu disse ainda há pouco, vou repetir. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente faz. A gente vive aqui, já me estendendo, num mundo de agressores e agredidos. O tempo inteiro a gente está nesse processo. E ninguém passa ileso. Ninguém passa ileso. De alguma forma, é triste dizer isso, até duro, mas eu não quero levar na negativa, mas olha só, te prepara, tá? E vai te acostumando, porque não tem aqui quem não é ferido, quem não sofra agressão. Vamos esperar dos imperfeitos, nós imperfeitos, imperfeição. Só tem um perfeito aqui, um modelo que teve conosco, que é Jesus. E é isso que a gente está buscando. Mas cada um está no seu processo. Cada um tem seu entendimento. Cada um acha até que Jesus é uma besteira, que é o cabeludo lá, quer que seja. Pronto, tá bom. Vamos respeitar e amar também esse irmão que acredita no que ele quiser acreditar. O aprendizado também vai nessa diferença, vai também nesse entendimento, mas não é querer ser saco de pancada, querer apanhar calado. A ideia não é essa, tá, DC? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Acredito que sim. Vamos lá. Um abraço também para Kátia Carneiro, e para o Maécio Gomes, que está acompanhando a gente da Itália. Um grande abraço, meu querido. Grande abraço, Maestro. Nós temos aqui uma pergunta do nosso querido Daniel Rosa. Ele pergunta um pouco do ambiente familiar, mas você já trouxe, então eu vou fazer a pergunta dele é o seguinte: Doutor Nelson, como se pode melhor filtrar as críticas e acusações no ambiente profissional para que ele não se torne rancor e ódio no elo espiritual maléfico? E aí, com essa pergunta do Daniel, nós lembramos de uma história de uma conhecida nossa, nós estávamos no centro e ela contando. Falávamos exatamente sobre fazer ao próximo, que gostaríamos que o próximo nos fizesse, e falamos um pouco do ambiente de trabalho. Ela disse que sofria muito com a chefe dela, que, nossa, maltratava muito ela durante o trabalho, e ela já não aguentava mais, essa chefe demitiu ela. E ela saiu, e ela achou que tinha seguido em frente, já estava trabalhando em outro ambiente de trabalho, já estava em outro lugar, e quando ela menos esperava, aquela chefe que torturava ela, que demitiu ela, voltou para ela voltar a trabalhar, chamou ela para trabalhar de volta. Ela adoeceu, só de pensar em voltar, ela adoeceu. Ficou muito doente. Ela queria dizer, não, Deus me livre, nunca mais na minha vida eu quero voltar. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentiu profundamente angustiada, porque ela dizia, mas se eu disser não, eu vou estar me igualando a ela. Se eu disser não, eu não sou aquela pessoa boa que eu digo que eu sou, porque eu estou aqui na doutrina espírita, eu estou aprendendo do perdão. Será que se eu disser não é porque eu não perdoei? E aí a errada sou eu? E ela trouxe essa questão. E é um pouco disso do que o próprio Daniel Rosa está trazendo aqui, né? Como é que a gente pode filtrar estas situações no ambiente profissional e a gente não permitir que estas situações se tornem, como no caso da minha amiga, um trauma, porque foi praticamente um trauma que ela viveu. Daniel, mais uma pergunta que nem a da Dercy, tá? Eu vou tentar responder genericamente, ver se aplica ao teu caso, na tua dinâmica, no teu ambiente de trabalho, né? A pergunta foi acerca da filtrar críticas e acusações.
Vamos lá, Daniel. No ambiente de trabalho ainda, tem um fator que é bem complexo. Não sei que ambiente de trabalho é o seu, que é o fator comparação, é o fator só tem uma cadeira para sentar. Sabe aquela dança da cadeira quando é criança? Todo mundo corre, a música vai tocando, e aí tá todo mundo naquela pressão querendo um empurrar o outro para ver quem senta na cadeira, para garantir o teu lugar ao sol, o salário, a posição, o destaque na empresa, o reconhecimento, a remuneração financeira, o que que seja. Então, é um ambiente que, dependendo do caso, muito hostil por si só. A configuração. Às vezes não tem nem nada a ver com o Daniel especificamente. Pode ser qualquer um sentado naquela cadeira que vai ter ali um olhar, digamos, maléfico, um olhar pejorativo, negativo, para tentar arrumar pelo em ovo para justificar uma denúncia, olha, não está fazendo direito, uma crítica mais ostensiva, menos ostensiva. O importante, primeiro, Daniel, tentar entender se esse ambiente do trabalho é algo pessoal ou se é algo da própria sistemática, da dinâmica desse circuito do trabalho, porque tem ambientes altamente nocivos, altamente tóxicos, que é uma palavra que está na moda agora, tóxicos, que por si só, aquela história do ambiente, da vibração, você já entra para o trabalho, parece que já te botaram 100 quilos nas costas, que é uma coisa pesada já, aquela coisa, aquele sorrisinho amarelo, né? Você entra, aquele sorrisinho, você sabe que a pessoa já não gosta de você, tá com aquela cara, mas tá aquele sorrisinho social, aquele sorrisinho só para vai te sair bem na fotografia. E aí, Daniel, vamos lá. O que isso importa saber? Importa entender, dentro dessa dinâmica, como é que você pode se salvaguardar. De alguma maneira, não deixar ser tocado, influenciado, independente dessas críticas e acusações. É fácil? Não, não estou dizendo que é fácil. Mas a partir de uma vigilância, a partir do momento que você tenha mais atenção a não estabelecer essas conexões, esses laços, como a Blanda estava falando aqui, e não permitir que isso te derrube, porque é muito fácil derrubar. Se não vigiar e entrar na pilha, vai cair, vai adoecer, vai ficar mais pesado ainda do que por si só é o espaço em si. E principalmente, que eu posso dizer também, Daniel, dando sequência, é ter atenção para não guardar ódio, não guardar rancor, como foi até o exemplo que a Blanda disse ainda há pouco. Porque fica alguma coisa aí dentro, e uma coisa não é legal, e a gente guarda. E aí, quando isso acontece, o importante é a gente nos questionar. O que é essa mágoa está nos trazendo? O que ela já nos trouxe? Para onde essa mágoa, para onde esse rancor, para onde esse ódio, quer que seja, vai nos levar? Porque quem é que sofre nessa história, Daniel? Sabe quem sofre? É o próprio Daniel. Sou eu quando isso acontece comigo, é a Blanda quando acontece com ela. Quem é que vai adoecer? Nós próprios. E o adoecimento é o adoecer da alma, é o adoecer do espírito, que fatalmente vai adoecer o corpo físico, a carne. Todo o processo de adoecimento físico é o espírito doente. É algo que a medicina espírita vai vindo de encontro. Joana de Ângeles traz isso demais, esse entendimento que, porque eu estou doente, o corpo físico, muitas vezes é um processo de somatização dessas doenças que nós carregamos. Que doença é essa? Ódio, rancor, sentimento de vingança. E não só, tudo isso negativo que a gente não consegue elaborar de alguma forma e que nós guardamos. Muitas vezes são pedras que a gente recebe, já recebeu lá atrás. E que, atenção, a gente só recebeu porque a gente quis, tá? Ou por ignorância, não sabia muito bem. E a gente carrega essa pedra conosco até hoje. E essa pedra machuca. E a gente pode se libertar, se livrar dessa pedra também. É a nossa escolha desse entendimento mais profundo. Não estou dizendo que é fácil, repito, porque parece muito fácil na teoria aqui. Eu falo com o Daniel, é uma maravilha. O Nelson falou, palavras doces, bonitas. O que eu quero dizer é que é possível. Esse é o mais importante. A gente saber que essa busca, para quem buscar e achareis, de bater a porta, ela se usar. Quem quer se livrar dessas pedras, desses sentimentos de rancor, de ódio, que nós carregamos por tantos e tantos anos, às vezes tantas e tantas encarnações, nós temos hoje ferramentas para isso. Dá trabalho, dá, mas é possível, tá? Nesse caso,
a questão que fica aqui, por falar nisso, deixa eu mandar um cheiro aqui para Luzia Teixeira, de Pires do Rio, Goiás, tá? E para o Frederico. O Frederico trouxe até uma frase muito interessante aqui para a gente hoje. Quem erra por amor já está no caminho do acerto. Emmanuel. Frase muito interessante. E aí a frase dele, um pouco do que você nos falou agora, Nelson. Então, para que a gente possa se blindar, se prevenir destes laços de rancor e ódio, destas ligações espirituais maléficas, entre as ferramentas que você citou, o famoso autoconhecimento estaria incluso? Como é que a gente poderia trabalhar esse autoconhecimento focado na libertação destes laços dentro de nós? Eu diria que sim, sempre, sempre autoconhecimento. Mas essa blindagem, eu vou começar de novo, vou voltar para aquela questão da vibração. É assim, vou voltar à pergunta do Daniel aqui, me estendendo. Se é um ambiente hostil, se tem ali um chefe, um patrão, alguém que está ali constantemente criticando, né, é, te rebaixando, trazendo alguma coisa de negativo, e isso é uma constante na tua vida, que você vai estar lá todo dia da semana, salvo os finais de semana, não sei a sua dinâmica, tomando pedra na cabeça, tomando essa vibração negativa, essa carga energética negativa, busca polarizar no contrário. Como? Traz mais luz para a tua vida, traz mais positividade para a tua vida, te conecta mais com aquilo que de bom, de melhor. Lê um livro edificante, assiste uma palestra, busca programas na televisão, filmes, ou o que é que seja na tua hora de lazer, que te tragam o melhor de si. Tenta não se conectar com o jornal que vai estar lá mostrando sangue, que matou, que estuprou, que assassinou, que é tudo verdade, tá, pessoal? Mas tenta trazer um pouco dessa vibração positiva. Abrir canal para a espiritualidade de luz se conectar a você e te dar também sustento nessas horas de dificuldade, de crítica, de pedras que você vai receber. Ponto. E aí, com o autoconhecimento, vem de encontro exatamente com essa proposta. A partir do momento que nós entendemos melhor, nos entendemos também, entendemos as nossas limitações, aquilo que a gente tem de positivo, aquilo que a gente tem de negativo, até onde são os nossos limites. Essa palavra limite é algo muito importante que vem em paralelo com a agressão, tá? Vou trazer até a Dercia o comentário como ela. Tem que ter limite, senão vira bagunça. Ninguém está aqui para ser saco de pancada. Então, a gente está tudo genericamente falando, mas cada um tem que entender dentro do seu contexto, dentro da sua vivência particular, individual. Mas esse entendimento dos nossos limites também, que às vezes é necessário impor os limites. Então, esse autoconhecimento é entender até onde esse processo do amor, para também não virar bagunça. Tá entendendo? Não sei se eu estou me fazendo claro. Tudo isso e muito mais. A gente pode trabalhar o autoconhecimento ainda em outras vertentes, tá? Nessa busca desse eu mais profundo e esse entendimento de um todo, aonde nós nos situamos como doentes também, saindo do papel de vítima, que também agredimos, que faz parte, é um mundo de agressores, o outro nos agrediu, a gente agride o outro também. Então, tem várias linhas que a gente pode trabalhar de compreensão nessa base. O importante, pessoal, é o que eu sempre digo, a gente tem conhecimento, já tem muito conhecimento aqui. E o que a gente está fazendo aqui é mastigar ainda mais com essas trocas aqui num programa como esse. Agora, é importante a gente trazer isso para a nossa vida, trazer esses conceitos e ver qual é a diferença que a gente pode fazer. Vou dar um exemplo aqui só para me estender, já me estendendo. A gente falou muito sobre vingança. Vingança, que é um sentimento que ainda bate demais em muitos de nós. Aquele sentimento de sede de vingança, que é, pessoal, um sentimento inferior. Aí a gente tem aquelas frases para justificar, que é assim, não, mas chumbo trocado não dói, porque o outro me fere, eu feri também. Aquela história do olho por olho, dente por dente. Eu pago na mesma moeda. E isso, pessoal, só mostra, desculpa falar, tá? É a hora que o pessoal fica chateado comigo, mas só mostra a nossa pequenez. É o nosso espelho espiritual que nos mostra como a gente ainda não entendeu a proposta do Cristo.
Quando a gente deixa de ser o agredido para virar o agressor também. Isso mostra que a gente não está entendendo direito ainda. Mostra de alguma forma, aí vamos levar para positivo agora, vamos lá. Mostra as nossas limitações, mas essas limitações têm prazo. Tem prazo. Mas que prazo é esse, Nelson? É o prazo quando a gente quiser crescer. Quando a gente quiser crescer, aí sim a gente vai entender que o outro nos jogou pedra. E a gente pode pegar a pedra e jogar de volta. A gente também pode guardar. Ou também a gente pode nem receber ela. Ponto. Entender a proposta do amor, quando Cristo trouxe, não tem nada a ver com isso. Deus é de amor, não é olho por olho, dente por dente. Vamos entender, pessoal. A caminhada é através do amor. Eu sei que é difícil ainda entender, mas é possível. A gente tem que fazer o tal esforço, porque sem esforço, a gente fica na mesma. Verdade seja dita. Isso é muito interessante e nos lembra até uma passagem que você trouxe e que o Emmanuel trabalha muito bem, que é quando Cristo está no Monte das Oliveiras, aguardando a prisão. E Judas vem com os guardas. Né? E você nos lembrou da parte em que Pedro corta a orelha do guarda. Porém, Emmanuel vai trabalhar num foco diferente. Quando Judas vem, o Cristo já sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mas quando ele vem com os guardas, o Cristo olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Como quem diz, ali ele está nos mostrando qual a importância de nós sabermos curar estes laços, a importância da nossa vibração. Jesus tinha plena consciência da traição de Judas e de tudo o que havia no coração de Judas. Porém, ele ainda, naquele momento derradeiro em que Judas cometia um erro gravíssimo, em que o traía aquele círculo de amor que eles tinham construído ainda naquele instante. O Cristo olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Porque o Cristo se conhecia, o Cristo compreendia a vontade de Deus, o Cristo sabia que nada acontecia sem que fosse da vontade do Mestre, e se aquela dor tinha que bater à sua porta, assim fosse. Então ele ainda o chamou de amigo. E aí aquilo nos lembra um pouco de nós. Quantas vezes nós nos aproximamos do Cristo também cheios de guarda? Guarda de revolta, teimosia, caprichos, ilusões. Quantas vezes também a gente se aproxima do Cristo assim e perde a oportunidade de com ele aprender o posicionamento pacífico? Porque o próprio Cristo já disse, inclusive a Pedro, que o homem ele é muitas vezes mais fraco do que perverso. É muito mais fraqueza do que perversidade em muitas das nossas atitudes. Então, um pouco do que você tratou nos lembrou disso, dessa passagem, do você se posicionar numa vibração de compreensão, de você se posicionar numa vibração de esclarecimento e de fé, confiança em Deus, mesmo quando você está sendo, digamos, a vítima. Apesar de que não existem vítimas, mas você está no ponto do sofrimento naquele instante, né? Você gostaria de comentar alguma coisa acerca disso, Nelson? Sim, também, mais uma vez, tem muita coisa para falar, mas eu vou falar um pouco mais sobre perdão. A gente falou aqui sobre perdão um pouco mais atrás, e vou fazer uma conexão exatamente com o que você falou agora, Brenda. É o seguinte: essa história de ódio, de rancor, às vezes, é só uma consequência. Uma consequência de quê? Uma consequência que mostra que lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente ainda não perdoou. A gente não perdoou aquele que nos agrediu. E a minha intenção aqui, a todos que me escutam, não é diminuir a dor, porque bateu, doeu, machucou. Ponto. Ponto. Não é ignorar, fingir, passar pano, fingir que não existiu. A questão não é essa. A questão é como hoje nós podemos nos relacionar com essa dor. Será que a gente precisa trazer ela para cá, para esse momento, para a realidade? Como é que a gente pode perdoar o próximo? Perdão, essa palavra tão importante, que o perdão não é para o próximo, é para nós mesmos. O maior beneficiado somos nós.
o outro nos machucou, às vezes nem lembra o nosso nome, não lembra nem da nossa cara, não lembra nem mais que machucou, deixou de magoar, e a gente está carregando esse sentimento aqui dentro, esse ódio, esse rancor, muitas vezes porque a gente não perdoou. Então, o perdão é libertador nesse sentido. Sempre fala isso, porque temos imensa dificuldade com essa história de perdoar. Não é à toa que está lá na oração que o Cristo nos ensinou. E não só, muito além, essa questão do perdão é tão massificada para a gente entender. E eu vou ampliar agora aqui só rapidamente a questão do perdão. Olha só, o perdão não é só para o outro não, tá? O perdão também é para o auto-perdão, o perdão conosco mesmo. Que às vezes é o ódio contra nós próprios, porque a gente não se aceita o que a gente fez, não se perdoa, que como é que eu pude fazer aquilo, o erro que eu cometi, e tem um ódio, um rancor e sentimentos negativos contra nós próprios. Não precisa ser o obsessor de fora, é uma auto-obsessão. Nós mesmos vivemos aqui tacando pedra em nós mesmos. Isso é tão sério, tão importante quanto o perdão ao próximo, ao outro. Ok? Isso é algo que a gente pode endereçar aqui. Claro que hoje não vai ter tempo, até porque temos horário a cumprir, mas é algo de extrema importância também nessa história de laços de rancor e ódio, que é o nosso tema de hoje. Laços de rancor e ódio, às vezes, é conosco mesmo. Tá? Às vezes é o ódio que está aqui dentro de nós nos odiarmos. Isso mesmo. Bem, eu queria mandar um abraço para a Rosângela Valente, que está acompanhando do Rio de Janeiro, ela está acompanhando pela primeira vez. Ela fez até uma pergunta, porém eu acredito que não vai dar tempo da gente responder, porque a pergunta dela é muito complexa, causa e efeito, inclusive ela quer trabalhar em cima, e aí para explicar você demoraria muito, então eu peço desculpas, Rosângela, não vai dar tempo da gente responder sua pergunta hoje, porém, nada impede que possa ser feito em nossos próximos programas, a gente, um pouquinho mais cedo, a gente pode tentar responder a sua pergunta sem problema nenhum, tá, Rosângela? Mas a gente já está se encaminhando para os minutinhos finais, e eu gostaria que você pudesse, Nelson, deixar uma palavra final para os nossos amigos que nos acompanham. Palavra final, muito rapidamente por causa do nosso horário, é a busca do amor, sempre. É o entendimento do amor contra qualquer... são as polaridades. Qualquer sentimento negativo de ódio, rancor, vingança, tudo isso que a gente falou aqui que nos faz de mal. É o amor-terapia, é aprender com Jesus o sentido do amor. É trazer esse amor para as nossas dificuldades, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para tudo isso que nos cerca. Esse processo do autoconhecimento que a Brenda falou também. É nos entender, olhar aqui para dentro e falar, tenho um ódio de uma coisa, um rancor de outra, uma mágoa daquela situação. Vamos trabalhar por nós mesmos, trabalhar na nossa direção. É possível através do amor, através desse amor-terapia que Jesus nos ensinou. Já aproveitando aqui, antes de me despedir, eu vou fazer um convite a todos, inclusive a nossa amiga que fez a pergunta agora do Rio de Janeiro, que a gente não vai ter tempo de responder. Vou só divulgar os meus canais aqui. Posso, Brenda? Posso rapidamente? Deve, por favor. Divulgue os canais e até a Rosângela pode fazer essa pergunta por esses canais posteriormente. Exatamente. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tem bastante conteúdo, tá? Eu tenho um programa mensal na TV e Rádio Chico Xavier, que é o Encontro com o Nelson Tavares, que a gente fala muito disso aqui, com temas diversos. Tem um programa aos domingos, às 17 horas do Brasil, que é o Resenha Espírita, pelo canal Renovando Consciências, que eu estou com convidados um pouco nessa dinâmica que eu estou aqui com a Blenda. Também tem no canal Amigos do Nosso Lar, uma vez por mês, o programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, que é um bate-papo, mas a gente tenta trazer Joana de Ângeles para o bate-papo e com convidados também. E, além disso, eu faço um estudo desse livro aqui, ó, que está aqui na minha mão. Estou terminando já, tá? Mas está lá, indo ao ar ainda, pela TV e Rádio Chico Xavier, que é o Constelação Familiar, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, que é um livro excelente. Tem outros livros que eu já estudei, enfim, convido a todos a me seguirem, tem palestras e, enfim, outras participações. Aqui no Descortinando Self também, está lá no meu YouTube, tem bastante coisa, eu convido a todos para quem gosta desse conteúdo. Quem foi com a minha cara, quem não foi também quiser me seguir, pode seguir lá, e que a gente vai trocando e aprendendo a se amar uns aos outros.
Tá bom? Muito obrigado, Brenda, mais uma vez pelo convite. Imagina, então vamos só repetir. Você diz o nome, acho que você disse 3 canais do YouTube. Você pode repetir eles, por favor? O nome dos canais. Me segue, pode fazer o seguinte, me segue lá no Nelson Tavares, busca aí no YouTube. Mas os canais que eu tenho esse programa mensal é o TV e Rádio Chico Xavier, que eu tenho uma vez mensalmente, o Encontro com o Nelson Tavares, que é às quintas-feiras, a última quinta-feira do mês, às 19 horas. Tem uma playlist lá com diversos encontros já realizados. Aos sábados, às 19 horas, está indo ao ar toda semana o capítulo novo desse Constelação Familiar. A gente já está no final, mas tem também uma playlist com todos os capítulos. A gente já está no 29, são 30, já está terminando mesmo. No canal Amigos do Nosso Lar, o programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, também tem lá uma playlist. E no canal Renovando Consciências, o programa Resenha Espírita também, com convidados, tem bastante conteúdo, mas tem tudo isso lá no meu canal. Sejam todos bem-vindos, me manda aí uma mensagem, qualquer coisa, se tiver uma dificuldade, que a gente, com o tempo, responde também. Fantástico. Então, muita gratidão, Nelson, por ter aceitado o nosso convite, por este bate-papo. Faltou só um cafezinho para fechar com chave de ouro, aquele cafezinho gostoso, mas fica a próxima oportunidade. E vamos então encerrando, mandando um grande abraço para todos os amigos que nos acompanharam virtualmente, entregando a cada um as bênçãos divinas para que sejam envolvidos em luz e em paz, que o seu lar, que o seu ambiente de trabalho possa ter equilíbrio, boa vontade, perseverança e paciência. Mas, acima de tudo, rogamos a Deus que, em sua infinita misericórdia, toque os seus corações, lhes traga consolo, esperança, renovação, boa vontade, que esta semana que vai se iniciar seja tão abençoada quanto a semana que passou, e que a luz brilhe em cada um de vocês, lhes guiando sempre para a vitória, para o bem e para a luz. Estes são os nossos desejos mais sinceros para os nossos amigos virtuais, e nós nos encontraremos com fé em Deus no nosso próximo programa, no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.